Só que muitas das vezes nós não tomamos consciência do nosso entorno, daquilo que nos envolve, nos influencia. E nessa noite nós vamos refletir sobre isso. E o contexto aqui que envolve, esse tempo do reinado de Ezequias, ele é um contexto que tem, podemos dizer, como um início, ainda o reinado de Salomão. Davi unifica as 12 tribos sob um reino único, e esse reino é passado para o filho dele, que é Salomão. E o texto diz lá em 1 Reis, se não me falha a memória, no capítulo 3, o texto sutilmente diz que, Salomão se aparentou de Faraó. A gente olhando lá, nós vamos ver essa narrativa bíblica, já indicando que algo que não era bom tinha sido feito. E Salomão, ele tem vários casamentos com mulheres ímpias e elas o corrompem. E nós vemos lá na narrativa bíblica que a corrupção é tamanha que assume o reino. A idolatria assume o reino. E Salomão, já no final da vida, está envolvido com tudo isso, e Deus chama e diz: olha, você tem que corrigir isso, senão eu vou tirar o reino de ti e vou dar para o teu servo, vou manter uma porção ainda na tua dinastia, por amor a meu filho, meu servo Davi. Só que Salomão não muda o rumo. E aí para Salomão também há um entorno. Qual é o entorno? Todas aquelas nações que estavam ali, que eram idólatras. E esse entorno, ele tende a nos chamar, a atenção, nos assediar. Há uma pressão intensa nos assediando para que nós sejamos igual a alguém que Deus não mandou nós sermos iguais. Deus nos chamou para nós sermos iguais a Cristo, termos a mente de Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Só que nós interpretamos o seguinte: olha, se eu tiver a mente de Cristo, se eu andar nos caminhos de Cristo, vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha, minha vida vai ser uma coisa ótima. Quem te disse isso? E o entorno? Vai deixar de graça? O entorno não vai tentar te atingir, não? Não vai tentar te tirar do caminho do Senhor, não? Claro que vai, sempre vai. Mas nós temos essa fórmula, E alguns até ficam revoltados: poxa, como é que pode acontecer um negócio desse? Eu estou aqui servindo, era para estar dando tudo certo, as trevas tinham que estar me amando, porque eu estou sendo usado por Deus. As trevas deviam estar dizendo assim: seja mais usado por Deus. Como isso? De forma alguma, não mesmo. Vai de encontro a você, vai tentar te destruir. E a narrativa bíblica mostra isso. Um reinado pujante como o de Salomão é destruído pela idolatria, pela corrupção. Por quê? Porque tinha um entorno, tinham nações que chamavam a atenção. Por que não ser igual a ele? E aí o reino é dividido. 10 tribos ficam para o norte, sobre a nomenclatura de Israel, e 2 tribos ficam para o sul, sob a nomenclatura de Judá. O texto que nós estamos lendo aqui fala das 2 tribos do sul, sob a nomenclatura de Judá. E a narrativa bíblica vai mostrando que a sucessão de reis, tanto no norte quanto no sul, é de uma predominância de reis que não servem ao Senhor, que são iníquos, que não querem relação nenhuma com Deus. Por quê?
porque há um entorno que assedia, e eles não têm resistência para se manter no caminho do Senhor. E essa sucessão vai se dando. Anterior a Ezequias temos Acais, que é o pai dele. E quando nós lemos lá no capítulo 16, o texto nos diz que a corrupção estava tão grande que o reino do norte, composto de hebreus, se junta com a Síria, faz uma aliança para atacar os hebreus do sul. Aí os hebreus do sul, para se defender, faz uma aliança com a Assíria, que era pior ainda. Acais, pai de Ezequias, faz um contato com o rei da Síria para se defender desse ataque, que não tinha nem o que está acontecendo, como irmãos do norte vão tentar destruir irmãos do sul, mas o entorno maligno. E aí vamos fazer um parênteses aqui. Nós temos que entender que há um entorno maligno contra a igreja, contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, porque senão fica todo mundo relaxando, está tudo tranquilo. Não está tranquilo, não está tranquilo, e você tem que se posicionar, tanto em relação à tua igreja, quanto em relação à tua casa, à tua família. Tem que se posicionar, porque tranquilidade não tem nenhuma, tudo mentira. O adversário nos odeia, e é por isso que nós estamos reunidos nesta noite aqui, para orar, para clamar, para nos posicionar, dizer: Satanás, na minha casa não, na minha família não, na minha caminhada não. Estamos atentos para que há realmente um levante contra a igreja do Senhor. E a primeira característica que esse levante tem, ele tira a alegria do crente. Se nós olharmos décadas anteriores, com muito menos recursos, sem nada, passando maior dificuldade, os crentes eram extremamente alegres no Senhor, confiando no Senhor. Por quê? Porque buscavam com intensidade, e dessa busca obtinham o que? Resposta. O Senhor respondia. Buscavam no interior dos seus lares, o Senhor respondia. Buscavam na igreja, o Senhor respondia. Buscavam no caminho, e o Senhor respondia. Nós temos um amigo que era envolvido com tudo que não presta. Aí ele tinha fechado, já recebido até o dinheiro, que ia assassinar alguém. Aí saiu de casa todo prontinho para fazer o trabalho, e um crente desses que eu acabei de falar aqui, que é alegre no Senhor, foi distribuindo folheto. E aí está lá no Podoncho: o Senhor te ama, que era assim. A pregação era bem sintética: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Entregou para ele e falou: Jesus te ama, não vai não, que tu vai morrer, quem vai morrer é você. Ele pegou o folheto, disse que deu um terror nele, que ele não tinha mais coragem de nada, ficou com medo, porque ele falou: nunca vi um negócio daquele, eu fiquei com medo de tudo, só porque o homem disse que Jesus me amava, e para mim não ir, que quem ia morrer era eu. Perdeu o caminho. Estava aqui no ponto da Escola Bahia, ia pegar em direção à Zona Oeste, perdeu o caminho, atravessou, foi parar no centro da cidade, lá na Deus é Amor. Sabia nem o endereço, sabe como é que Espírito leva, o Espírito Santo do Senhor conduz os seus. Foi parar lá. Chegou lá, disse que o homem estava pregando, parecia que estava falando com ele, de repente escureceu tudo. Quando ele acordou, ele estava lá na frente. Aí perguntou: quer aceitar Jesus? Ele: quero. Daí em diante a vida mudou completamente. Está crente até hoje. Poder de Deus.
a alegria do Senhor nas nossas vidas, e caminharmos na presença do Senhor alegres. Mas o adversário vai assediando, gerando um monte de problema. Aí o crente, em vez de orar para resolver o problema, ele tenta resolver com a mão dele. Aí fica todo perdido, atribulado, e o adversário vai cada vez mais e mais e mais. Aí vem para a igreja: ah, meu Senhor, não está respondendo, não está acontecendo nada. Não, você que perdeu a confiança em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Mas aí no nosso texto, Ezequias faz uma grande reforma, tira tudo quanto é idolatria, tudo que não prestava. O texto aqui nos revela isso. Mas tinha um negócio, tinha uma aliança que o pai dele fez com o rei da Síria, e a aliança estava viva ainda, e ele pagando lá. Como é que a aliança ia se fazendo todo o período? Ele pagava o tributo para o rei da Síria, pagava. Chegou uma hora que ele, de ter tirado tudo isso, sentiu: não, acabou, não vou pagar mais não. O texto aqui diz que ele se rebelou contra o rei da Síria. E aí vamos fazer um parênteses aqui, porque tem algumas coisas, nós vamos fazendo uma reforma, né, na vida espiritual, mas tem algumas coisas que são mais, né, robustas, tem mais tempo, tem mais força, foram mais aliançadas, mais elaboradas, mas elas têm que sair também. Mas aí nós temos que ter, né, uma expertise de como tirá-las. Se é mais robusto, se é mais elaborado, você tem que saber como vai tirar. Você vai ter que orar, buscar Deus, ter mais estratégia, pedir: Senhor, me dá estratégia aí, porque essa empreitada é grande, mas eu não quero deixar de tomar providência com esse negócio não, mas tem que elaborar. Se jejuava uma vez por semana, jejua todo dia, né? Se orava 15 minutos, ora 1 hora. Se lia a Bíblia uma vez por mês, lê todo dia, porque tu está numa empreitada grande. Empreitada grande não se resolve assim fácil não. Nós temos que ter, gente, nós temos que ter consciência, como eu falei aqui, do nosso entorno, o que está em volta, e como resolver. Deixar para lá não podemos deixar. Omissão espiritual de jeito nenhum. E aí ele empreende: não, se rebelou, não vou mais pagar. E aí a coisa aquece. É como se você estivesse tranquilo, vem para o culto, se escuta, dá dízimo, dá oferta, mas um dia sente aquele arder no coração, fala: não, eu tenho que ter mais, eu preciso mais de Deus na minha vida, e começa a buscar mais, orar mais, né? Se movimentar mais na presença do Senhor, as coisas vão mudar, mas também o entorno vai mudar. Mas eu não estou dizendo isso para você não se movimentar e buscar mais Deus, não, pelo contrário, é para fazer isso mesmo. Isso aconteceu com Ezequias. Ele diz: não vai pagar, não vou pagar. E aí o rei da Síria manda, né, a tropa toda contra ele. Mas, gente, no fundo disso não era só o pagar, tinha uma aliança que tinha que ser desfeita. Vamos ver essa aliança. 2 Reis, capítulo 16, versículo 10. Aqui está o centro da aliança que tinha que ser desfeita. O texto diz: então o rei Acais, pai de Ezequias, foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. O pai de Ezequias vai lá para fazer o acordo, né, de proteção, e ele chegando lá, ele vê esse altar, um símbolo da idolatria dos assírios, e ele fica tão mexido com aquele altar, mas tão mexido, que ele manda a planta,
lá para ajudar, para quando ele chegar lá, já está pronto, para ele poder exercer idolatria. E o que é feito aqui? Esse altar, ele é colocado dentro da área de adoração da casa do Senhor, e o altar que estava lá, é retirado, e esse aqui fica no lugar, e ele dá instruções, ó, vai todo mundo usar esse aqui. Então vejam, há uma questão espiritual intensa aí, que tem que sair, e sempre há uma questão espiritual intensa, que tem que sair, e está todo mundo na letargia, na paralisação. Não é assim mesmo, não é assim mesmo, não, tem que sair, não há divisão, não há acordo entre luz e trevas. A casa do Senhor não congrega com as trevas. Mas vai ser mais fácil fazer. Não vai ser mais fácil fazer um acordo, não vai ser. Acais fez o acordo, e aí quando a gente olha no capítulo 18, não está sendo fácil, tem que desfazer, tudo aquilo tinha que sair, ele tirou, e agora disse, eu não vou pagar nada. Aí vem aquela fúria contra ele. O texto diz, que no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor as ombreiras de ouro, de que ele, rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Síria. Ele deu, assim, me deixa em paz, vai ficar tudo certo. Ficou? Ficou não. Não tem acordo, gente, entre luz e trevas. O único acordo é o seguinte: você é luz, tu vai morrer, vou acabar contigo. E o texto deixa bem claro isso, que diz que mesmo ele tendo dado tudo, o rei da Síria mandou para lá uma tropa, que começou já a afrontar, perguntar assim: tu está confiando em quem? Que confiança é essa? Que abuso é esse teu? Tu está confiando no teu Deus? É nele que tu está confiando? Todas as nações aí pelas quais eu passei, não ficou uma de pé, e tu também não vai ficar não. Diz assim: em que te estribas? Está confiando em quê? E gente, aí vamos trazer para o nosso dia 2024, não acontece isso? Tu vai lá todo alegre: não, estou orando e vai dar certo. A coisa fica feia, porque é o que está na palavra aqui, fica mais intensa, mais difícil. Aí você até dá uma recuada. Esse aqui deu uma recuada, né? Foi lá: não, toma tudo aqui, toma tudo, não, deixa para lá, não vai ficar para lá. E o texto diz que o negócio foi tão intenso, que eles foram contando abuso para aquela comitiva que estava ali tentando negociar, né, tentando fazer um acordo. Vamos ver se a gente consegue resolver as coisas amistosamente, nós vamos conversar aqui. E a comitiva da Síria falando alto. Aí diz que a comitiva de Ezequias fala assim: dá para tu falar na outra língua, em aramaico, porque o povo está percebendo que vocês estão afrontando a gente. Aí vamos ler aqui a resposta que eles dão. Mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor, e não a estes homens que estão sentados sobre a muralha, para que comam
convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Falou na língua deles e bem alto, para dizer: olha só, nós não vamos fazer acordo nenhum, vocês vão beber a própria urina aqui. Aí, o texto é interessante, porque o texto vai nos mostrar que, né, Ezequias faz o quê? Ele vai orar, ele vai buscar o Senhor em oração. Aí ora, recebe uma palavra de conforto do profeta, aí fica até alegre, né? Poxa, vai dar tudo certo. Aí vem o rei da Síria de novo com uma palavra de afronta: ó, não esqueci de você não, eu vou acabar com vocês, tá? Por onde eu passei, não ficou ninguém de pé não. Aí daquela, né? É como se você viesse do culto, recebesse a palavra, saísse daqui todo, né, todo alegre, todo corajoso, né? Vou orar, chegar em casa, o negócio vai ficar, vou resolver isso na oração. Aí vem uma afronta pior contra você. Aí o que faz? O texto nos diz que Ezequias voltou para o joelho de novo, voltou a orar de novo, e apresentar ao Senhor ainda com mais intensidade a afronta que tinha sofrido. Aí o Senhor falou: olha só, se aquieta, ó, ele não vai fazer nada aí, ele não vai entrar na cidade, ele não vai usar, o texto diz isso, ele não vai usar tranqueira nenhuma aí dentro, vou matar todo mundo. E o texto diz que o anjo do Senhor passou e matou mais de 170. E o texto ainda diz o seguinte: e eu vou matar ele também, porque ele está abusado, está encontrando abuso contra mim e contra os meus, vai morrer também. Mata mais de 170 mil, ele volta sem o exército dele, que morreu todo mundo, o anjo passou e matou todo mundo, e ele volta para a terra dele. Chega lá, aí vai para o templo de adoração dele, adorar aqueles deuses iníquos dele, lá em Nínive. E aí o filho dele, o próprio filho, vai lá e mata ele também. Agora, o que nós vemos, e nós encerramos aqui esse texto. O que nós vemos? Nós vemos uma movimentação de busca. E aí você lê, pega na tua casa, lê com bastante calma, 2 Reis, do 16 até o 19, porque quando chegar no 20, Ezequias vai ter outra peleja, mostrando que a vida do crente é de peleja em peleja. É isso aí. Leia na sua casa, você vai ver, né, que maravilha, como nós podemos aprender na palavra de Deus como administrarmos a nossa vida diária sem sermos omissos com as responsabilidades espirituais que nós temos. Porque tribulação, batalha, luta vai ter para te fazer voltar para trás. E hoje voltar para trás do crente não é ele sair da igreja não, ele fica parado. Ele vem para o culto, ele senta, mas ele não tem aquela alegria, aquela coragem. Ele fica ali, né, como se nós estivéssemos num anfiteatro, né, assistindo alguma coisa, mas não estamos assistindo, gente, nós estamos aqui guerreando. Aqui é guerra, porque sempre que nós lemos a palavra do Senhor, há batalhas e peleja contra o povo do Senhor, mas o povo é vitorioso. E eu vou encerrar ilustrando a guerra, que às vezes a gente pensa que é uma coisa muito, muito séria, e é séria, né? Mas às vezes não é aquela coisa tremenda, pode ser tremenda e pode não ser, ela tem gradientes de intensidade, mas não vai deixar de ser guerra. Eu fui no banco na quarta-feira para resolver um negócio lá, e quando eu cheguei, aí a atendente lá da caixa que dá aquelas senhas, ela já saiu, ficou lá de fora. Aí eu ia entrar e o segurança falou assim: você não viu
que a atendente está aqui fora, não? De fato eu não vi, não. Aí fui lá falar com a atendente, ela falou, tá, estou sem sistema. Eu falei, não, mas eu tenho que resolver isso hoje, eu vou esperar lá dentro. Aí ela entrou. Aí quando eu entrar, ele travou a porta e falou, tu não ouviu não? Tu não ouviu não, que você não pode entrar? Eu falei, não, eu ouvi que eu não posso entrar, eu ouvi que eu posso esperar. Esperar como? Isso aí é para quê? Para você sair da graça. São coisas simples, meus irmãos, que vão assim nos desgastando, vão nos tirando da presença do Senhor. Está vendo? A coisa complexa não, é coisa simples, que vai de uma coisinha, vai ali escavando, quando tu vê, está um buraco. Eu falei, não, sim senhor, o senhor pode ver se eu posso entrar? Vou ver para você. Eu fui lá, você pode entrar. Aí cheguei lá, não tinha nada, era só anotar no papelzinho, um número e me dar na minha mão, ser atendido. Agora a pergunta é, você pode brigar com ele? Rapaz, o que é isso? Tem direito de entrar aí? Não pode. Não pode. Você tem que ficar humilde ali. Eu lembro, Dinélia falou, eu lembro que nós saímos do Parque União da congregação, aí quase todo domingo a gente era parado, nosso carro era parado. E não era parado simples não, tá? Davam com um revólver no vidro. Pá. Aí teve um dia que o policial falou assim, esse teu CPF está estranho, não é do Rio não, deve ser de outro lugar. Eu falei, mas eu nunca saí do Rio, meu CPF é daqui. Não, tá errado isso aí, tal, aquela coisa toda. Eu fiquei ali, né? Vai fazer o quê? Gente, o assédio é uma coisa terrível, mas que nós não podemos resistir ao assédio como o mundo resiste. Nós temos que resistir ao assédio como o crente resiste, como Deus, como Jesus nos ensinou a resistir. Vai lá dentro, mexer um pouco em você, vai provocar em você alguma tristeza, vai, mas o Espírito Santo foi nos dado, gente. Ele é que nos consola, nos alegra. A situação pode estar a pior possível, mas eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Porque outrora estávamos na miséria, sem condição alguma, eu posso dizer isso, estava na miséria, mas o Senhor me alcançou, com a sua graça, com a sua misericórdia. Como pagar isso? Não tem como pagar, gente. O que nós podemos fazer é virmos para aqui, nos alegrarmos no Senhor, falar, muito obrigado meu Deus, Tu és o Deus da minha salvação. Eu estou com pouco dinheiro, muito obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo, e disso eu vou ter uma experiência. Nós temos experiência, sempre Deus está conosco. Se você tem pouco tempo, se alegre no Senhor. Se você não aceitou Jesus ainda, vem para cá, vamos ficar de pé agora para orarmos, para agradecer ao Senhor. Se você está afastado da igreja, ou